Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje, conforme a enquete, vamos falar sobre produção textual. E os outros assuntos eu irei falar nas próximas aulas. Se você curte minhas aulas, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se quiser receber as notificações toda vez que eu gravar um vídeo, ative o sininho. Então, a produção textual para o ensino fundamental é diferente da produção textual para o ensino médio. Então, vamos falar aqui de uma estrutura textual para o ensino fundamental, para aquelas crianças que estão ainda aprendendo a produzir um texto. Eu trouxe aqui alguns tópicos, onde eu vou falar passo a passo de como você pode produzir um texto. Então, vamos lá. O primeiro é tema e título. Eu quero explicar sobre isso para que você não pense que tema e título é a mesma coisa. Tema é o assunto que vai ser trabalhado no texto. Por exemplo, bullying, ok? É o assunto que será trabalhado no texto. E o título? Um exemplo de título sobre bullying. As consequências do bullying na educação. Lembrando que seu título tem que iniciar com letra maiúscula. E também o título ele pode ser feito antes do texto ou após o texto. Quando você terminar a sua produção do texto, você pode criar o seu título. Você pode escrever o seu texto utilizando 3 parágrafos: o início, o meio e o fim. No início do seu texto, pode começar da seguinte maneira: era uma vez, ou um certo dia, era um dia de sol, era um dia de chuva. Você escolhe a forma como você quer iniciar. E lembrando que esse início tem que ter parágrafo. Eu vou deixar um link aqui acima falando sobre parágrafo. Caso você ainda não saiba o que é parágrafo, você assiste a aula e irá aprender. Eu criei uma história utilizando uma imagem. Vou deixar o link aqui acima também para que você veja essa aula, fica mais fácil de você compreender como criar um texto a partir de uma imagem. O segundo tópico, personagens, que são as pessoas ou animais. Então, na produção do seu texto, se você colocou nomes de pessoas ou animais, esses nomes são nomes próprios. Esses nomes devem ser escritos com a letra inicial maiúscula. Então, eu criei aqui uma historinha onde eu vou mostrar para vocês como foi que eu iniciei. Eu criei um título para minha historinha e também iniciei da seguinte forma. O título é Mônica e seu cachorrinho. Era uma vez uma menina chamada Mônica. Ela brincava num jardim. Então, aqui é o início da história, é um exemplo de como você iniciar a sua história. Aqui no terceiro tópico é o lugar onde acontece. Onde é que acontece essa história? É numa casa? É num parque? Numa floresta? Etc. Você escolhe o local onde acontece a história. E no meio da história, você pode utilizar essas palavras: de repente, quando, então, lá, mas, e. Em alguns estados se lê e, Alguém, neste momento, algum, já, também, etc. Então, aqui no meio da história, eu coloquei da seguinte maneira. Ela brincava no jardim da sua casa. O local que eu escolhi, é o jardim da casa dela. Quando, de repente, Mônica viu um cachorrinho no jardim. Ele estava com frio e com fome. O cachorrinho... Agora vamos para o quarto tópico. O problema. Identifique o problema e encontre uma solução. Então, continuando a história. O cachorrinho estava com frio e com fome. E qual é a solução para esse problema? Mônica pegou o cachorrinho, cobriu com uma manta e preparou uma comida para ele. E, continuando a história,
O cachorrinho ficou muito feliz. E para finalizar, você vai criar um final para a sua história. E aqui, você pode iniciar dessa forma. E no final, como foi que eu coloquei aqui? E no final, Mônica resolveu adotar o cachorrinho, ok? Então, gente, eu queria deixar uma dica para vocês. Observe os sinais de pontuação que você deve utilizar em seu texto para frases afirmativas ou negativas. Utilize o ponto final. Se tiver diálogo, você vai utilizar o sinal de travessão. E se tiver perguntas, use a interrogação. Se tiver frases com admiração, surpresa, susto, utilize a exclamação. E também coloque as vírgulas, não é, onde for necessário. Eu vou deixar as minhas aulas sobre sinais de pontuação aqui acima também, porque aí você assiste e fica mais fácil na produção do seu texto, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns exemplos de texto para que você possa praticar também. E espero que vocês tenham curtido a aula. Siga-nos lá no Instagram, ok? Tchau e até o próximo vídeo.